O que se esconde sob o gelo milenar do continente mais proibido do planeta? Imagine um continente tão vasto que engoliria o Brasil e os Estados Unidos. E ainda sobraria espaço. São 14 milhões de quilômetros quadrados de puro mistério. Aqui, o silêncio é quebrado apenas por ventos que atingem 320 quilômetros por hora e temperaturas que chegam a menos 89 graus Celsius. Um lugar onde, no auge do verão, menos de 5.000 almas se espalham por uma área maior que 2 Brasis. Enquanto a versão oficial fala em proteção ambiental, as evidências apontam para algo muito mais sombrio. A Antártida não é apenas um deserto gelado. É uma fortaleza vigiada, um cofre de segredos. Pense nisso. 98% do território coberto por gelo, com até 4,8 quilômetros de espessura, 70% da água doce do planeta trancada aqui. Mas apenas 1% da superfície está livre de gelo. E é justamente nessas áreas que as bases se concentram. Coincidência? Ou projeto cuidadosamente planejado? Neste vídeo, você vai descobrir por que o Tratado da Antártida de 1959 é, na verdade, um acordo de silêncio entre 54 nações. O que as 80 bases científicas realmente pesquisam longe dos olhos do público. As evidências geológicas que provam que este continente já foi tropical há 50 milhões de anos. E as teorias mais perturbadoras sobre o que realmente escondem sob 26,5 milhões de quilômetros de gelo. Mas aqui está a pergunta que vai ecoar na sua mente durante toda essa investigação. Se a Antártida é realmente apenas um laboratório científico, porque o acesso é 1000 vezes mais restrito que em qualquer zona militar do mundo. Prepare-se para uma jornada onde cada número, cada dado, revela novos mistérios. O gelo está prestes a quebrar. A Antártida, um continente de beleza estonteante e clima implacável, guarda mais mistérios do que a maioria das pessoas imagina. Não é simplesmente um pedaço de terra congelada. É um palco de intensa atividade científica e um território regido por um tratado internacional que, à primeira vista, parece promover a paz e a cooperação. No entanto, por trás dessa fachada de colaboração global, existem interesses geopolíticos complexos e uma história que remonta a tempos de exploração e disputa. O Tratado da Antártida, assinado em 1959, estabeleceu que o continente seria dedicado à paz e à ciência, proibindo atividades militares e a exploração de recursos minerais. Essa decisão, embora louvável em sua intenção, também criou uma estrutura que, para muitos observadores, limita o acesso e o conhecimento público sobre o que realmente acontece lá. A comunidade científica, composta por exploradores, glaciologistas, biólogos marinhos e outros especialistas, é um dos principais grupos que obtém permissão para estar no continente. Eles vêm de diversas nações, cada um com seus próprios objetivos de pesquisa, mas todos operando sob as diretrizes do tratado. Esses cientistas, com suas expedições cuidadosamente planejadas e financiadas por seus governos ou instituições, são os olhos e ouvidos da humanidade na Antártida, desvendando os segredos do clima, da vida que ali sobrevive e da geologia única do local. Além dos cientistas, existem outros indivíduos que conseguem vivenciar a Antártida, embora de forma mais restrita. Os turistas representam uma pequena, mas crescente fatia de visitantes. Geralmente, eles chegam em navios de cruzeiro especializados que seguem rotas pré-determinadas e operam sob regulamentações rigorosas para minimizar o impacto ambiental. Essas viagens, muitas vezes caras e de longa duração, oferecem um vislumbre da paisagem deslumbrante, da vida selvagem icônica como pinguins e focas e da solidão imponente do continente. No entanto, o acesso para turistas é limitado a áreas específicas e sempre sob supervisão. Não se trata de uma exploração livre ou de turismo de aventura sem restrições.
As expedições turísticas são planejadas com extrema cautela, priorizando a segurança dos passageiros e a preservação do frágil ecossistema antártico. O número de pessoas autorizadas a desembarcar em terra é controlado e atividades como caminhadas ou observação da vida selvagem são realizadas em locais designados, garantindo que a presença humana cause o mínimo de perturbação possível. No entanto, a questão fundamental persiste. Por que essa rigidez no acesso? Porque não é um destino aberto para todos que sonham em conhecer suas maravilhas. A resposta não se limita apenas à proteção ambiental ou à segurança. Existem alegações e teorias que sugerem motivos mais profundos, ligados a recursos naturais inexplorados, a descobertas científicas que podem mudar o curso da história humana, ou até mesmo a segredos que desafiam nossa compreensão do passado e do presente do planeta. A Antártida é um dos últimos grandes espaços selvagens da Terra, e sua gestão é um delicado ato de equilíbrio entre a preservação, a exploração científica e os interesses de nações que veem nela um potencial estratégico. As bases científicas permanentes mantidas por países como Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Argentina e Chile são centros de pesquisa avançada, mas também pontos de presença estratégica. O que acontece nessas bases, longe dos olhos curiosos do público, alimenta o mistério e a especulação. O Tratado da Antártida é um feito diplomático notável, mas também estabelece um quadro de controle que, para alguns, é um escudo para ocultar informações. A proibição da mineração, por exemplo, embora justificada pela proteção ambiental, também impede que nações reivindiquem e explorem os vastos recursos minerais que se acredita existirem sob o gelo. Quem detém o conhecimento sobre esses recursos? E quem se beneficiaria com sua eventual exploração? Essas perguntas, raramente abordadas em discussões populares sobre a Antártida, são centrais para entender a dinâmica de poder e os interesses que circundam o continente. A busca pela verdade sobre a Antártida é uma jornada que nos leva a questionar as narrativas oficiais e a olhar para as implicações de um futuro onde a ciência, a geopolítica e os segredos ocultos se entrelaçam em um dos lugares mais remotos e fascinantes do nosso mundo. O ar gélido da Antártida, um sopro gélido que parece carregar consigo os segredos de eras imemoriais, abraça a todos que ousam adentrar seu reino de branco imaculado. Sob o céu perpétuo do crepúsculo polar, onde auroras dançam como véus etéreos, a vastidão silenciosa esconde mais do que meras paisagens de gelo e neve. Cada floco que cai, cada sussurro do vento cortante, parece ecoar histórias esquecidas, fragmentos de um passado que desafia a lógica e a compreensão. A Terra, outrora um palco para eventos que moldaram o destino da humanidade, permanece adormecida, guardando em suas entranhas profundas um conhecimento que, se revelado, poderia reescrever a própria história que conhecemos. A busca por essa verdade é uma jornada que transcende a mera curiosidade científica. É um mergulho em um mistério que pulsa com uma energia quase mística, convidando à reflexão sobre o que realmente sabemos e o que ainda está oculto nas sombras geladas. A cada passo em solo antártico, a sensação é de adentrar um santuário intocado, onde o tempo parece ter parado. As montanhas de gelo, esculpidas por ventos milenares, erguem-se como sentinelas silenciosas de um saber ancestral. O brilho difuso do sol baixo no horizonte, filtrado por uma atmosfera rarefeita, tinge a paisagem com tons fantasmagóricos, criando uma beleza deslumbrante e ao mesmo tempo inquietante. É nesse cenário de grandiosidade e mistério que a verdadeira natureza da Antártida começa a se desvelar. Não como um continente desabitado, mas como um guardião de enigmas que ressoam com implicações profundas para o presente e o futuro.
A desconstrução das narrativas estabelecidas é o primeiro passo para desvendar as complexas camadas de segredos que esta terra gelada guarda, convidando a uma exploração que promete ser não apenas educativa, mas profundamente transformadora, tocando as fibras mais íntimas da nossa percepção sobre o mundo e o nosso lugar nele. Exploradores antigos, em suas expedições audaciosas, relataram visões de formações rochosas, incomuns e fenômenos atmosféricos que desafiavam as explicações de suas épocas. Muitas dessas descrições, antes tidas como meras fantasias ou interpretações equivocadas, ganham nova luz quando confrontadas com as descobertas mais recentes, sugerindo que a Antártida pode ter sido palco de eventos muito mais complexos do que se imaginava. A presença de certas anomalias magnéticas na região, por exemplo, intrigam cientistas e alimentam teorias sobre a existência de estruturas subglaciais ainda não mapeadas, cujas origens e propósitos permanecem um véu de mistério. E é justamente essa aura de mistério que nos convida a mergulhar mais fundo, não é mesmo? A gente sabe que a Antártida, com suas paisagens gélidas e remotas, sempre despertou nossa curiosidade. Mas e se eu te dissesse que essa vastidão branca guarda segredos que vão muito além do que os olhos podem ver? Pense comigo. A ciência tem avançado a passos largos e estudos recentes, como os que exploram as anomalias magnéticas únicas da região, têm jogado luz sobre a possibilidade de existirem estruturas antigas escondidas sob o gelo. Já parou para pensar em como isso se alinha com algumas narrativas antigas que pareciam ficção? Para quem se interessa por essas conexões, recomendo dar uma olhada em obras como O Legado de Atlântida, de Ignatius Donnelly, um clássico que, mesmo com suas controvérsias, abre portas para o imaginário sobre civilizações perdidas. E você já se deparou com alguma curiosidade sobre a Antártida que te fez questionar o que conhecemos? Compartilhe suas ideias. Vamos construir essa jornada juntos. A ideia de continentes submersos, outrora apenas um eco em mitos, ganha contornos mais definidos quando começamos a desvendar as peculiaridades geológicas e os registros históricos que apontam para um passado radicalmente diferente. E se a Antártida, hoje um deserto gelado, foi um dia um palco para civilizações prósperas? Essa não é uma pergunta nova, mas as evidências, embora fragmentadas, continuam a suscitar debates acalorados. Certos estudos geológicos sugerem que a Antártida esteve livre de gelo em eras pré-históricas, um fato que, por si só, reescreve nossa compreensão do planeta. E é nessa tela de um passado distante que encontramos os vestígios de uma sabedoria que transcende o tempo. Não estamos falando de meros contos, mas de padrões recorrentes em diferentes culturas, símbolos e narrativas que parecem emanar de uma fonte comum. A própria arquitetura de algumas ruínas antigas, em sua precisão matemática e alinhamentos astronômicos, sugere um conhecimento avançado que desafia as cronologias estabelecidas. Como civilizações supostamente primitivas poderiam ter alcançado tal maestria? A curiosidade reside justamente nessa lacuna. Imagine a possibilidade de um intercâmbio cultural em escala global, muito antes do que a história oficial nos conta. Essa troca teria disseminado conhecimentos, tecnologias e, quem sabe, até mesmo uma filosofia de vida que buscava harmonia com o cosmos. A ideia de um cataclismo global, uma força transformadora que reconfigurou o planeta, surge como uma explicação plausível para o desaparecimento dessas civilizações e para a memória fragmentada que delas nos resta. Mas o que exatamente teria causado tamanha mudança? As teorias variam, desde eventos cósmicos até transformações geológicas abruptas. O que é inegável é o impacto profundo que tais eventos teriam tido na memória coletiva da humanidade.
As lendas de dilúvios, de mundos perdidos e de seres ancestrais que detinham poderes extraordinários podem ser ecos distorcidos de uma realidade muito mais complexa e até então desconhecida. A busca por essas conexões é uma jornada que nos convida a olhar além do óbvio e a questionar as bases do nosso conhecimento. Agora, você sabe, você faz parte dos poucos que conectaram os pontos. Mas esta história não para aqui. Nos comentários me diga, qual foi a parte que mais te chocou? E será que essa foi a única vez que isso aconteceu? No